Aqueles que podem, vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse. Eu ainda não me acostumei ainda com esse. Ele está muito baixinho, eu tenho melhor esse som. Então essas que melhor, o outro, porque. Tá bom? Tá? Eu não estou vendo bem o retorno aqui. Então, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 20, começando do versículo 11 até o versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 20. Tá bom, meus amados? Os irmãos aí em casa, já acharam? Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15. Leamos então a palavra do Senhor. Aqui João, na ilha de Pátimos, ele disse: E vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugia a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu gosto sempre de voltar a esse assunto, porque é um aviso de Deus. É um aviso de Deus para todos. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, neste momento nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor Deus já nos alcançou através do teu santo evangelho, já nos salvou através da tua graça e misericórdia, já nos deu, ó Deus, a esperança eterna de estar com o Senhor. Já escreveu o nosso nome no livro da vida, porque nós aceitamos o teu Filho amado. Mas, o Pai Celestial, nós te pedimos neste momento, pelas pessoas que ainda não têm esperança, não têm a certeza da sua salvação, não aceitou o teu Filho amado, Jesus Cristo, ainda como seu Salvador, que nesta noite, ó Deus, seja uma noite de salvação, de transformação de vida, e que pessoas possam se render aos teus pés, aceitando o teu Filho amado, Jesus Cristo. Tem misericórdia, ó Deus, pois nós te pedimos, em nome do teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso da palavra do nosso Deus. Diante de um texto maravilhoso. Como já falamos, aqui é um aviso de Deus. O Senhor Deus está avisando, através da sua palavra, de um julgamento do mais terrível que vai acontecer na face da terra. Quer dizer, não será na terra, nesse caso. Diz aqui que os céus e a terra já se passaram.
não acharam lugar para eles. Eu fico pensando, meus amados, nessa situação. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isto. Mas antes disso, meus amados irmãos, a palavra de Deus fala de 3 julgamentos. Sabemos que tem mais julgamentos, mas vamos falar um pouquinho sobre 3, rapidamente, sobre 3 julgamentos hoje. Se nós fôssemos meditar de maneira sistemática nesse assunto, nós poderíamos ficar aqui uma semana, todas as noites, e ainda não era só uma introdução do assunto. Mas, dando uma passadinha em cada um desses julgamentos, primeiro vai haver o julgamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, chamado o Tribunal de Cristo. No Tribunal do Senhor Jesus Cristo é um julgamento para a sua igreja, não para a condenação. Negócio de mosquito aqui voando. Não será para a condenação, não. A palavra de Deus diz que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Que bênção! E a palavra de Deus diz que não haverá mais condenação para os que estão em Cristo, pois nos dado a vida eterna, está garantida pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou, Ele pagou o preço, que foi o seu sangue, nos remiu, nos tirou da escravidão, do pecado, nos colocou debaixo dos seus cuidados. E agora a igreja é do Senhor Jesus Cristo, porque Ele comprou. Por isso, esse julgamento do Tribunal de Cristo é para que sejamos galardoados ou não. Presta atenção aqui. Seremos... Eu lembro de um hino que nós cantávamos aqui, um corinho que nós cantamos, um dos cânticos da igreja, que diz, da igreja assim, que nós cantamos sempre, que diz, quando meu corpo baixar na sepultura. Eu gosto sempre de falar esse corinho, esse cântico. Um hino novo, a minha alma cantará, uma coroa de ouro eu terei, garantida por Jesus, pelas almas que eu ganhei. Quantos aqui podem cantar esse cântico? Quando meu corpo baixar na sepultura, um hino novo a minha alma cantará, uma coroa de ouro eu terei, garantida por Jesus, pelas almas que ganhei. Quantos aqui poderão cantar esse corinho? Quantos? Quantas almas você já ganhou para o Senhor Jesus Cristo? Quantas almas você já ganhou para o Senhor Jesus Cristo? Não precisa levantar a mão, só é uma das maneiras que nós devemos prestar bem atenção. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que aceitarem Cristo e forem batizados, serão salvos. Esse é um mandamento que o Senhor Deus vai cobrar de nós. Então, amados, Romanos capítulo 14, versículo 10, diz aqui, mas tu, porque julgas a teu irmão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Presta atenção, Romanos capítulo 14, abra suas Bíblias, Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, porque julgas o teu irmão, pois todos havemos
de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, versículo 11: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Versículo 12: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vamos dar conta de si mesmo a Deus. Eu fico pensando, irmãos, nesta palavra. Todos nós, diante daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, nos ordenou ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. A única maneira das pessoas serem salvas é através de ouvir a palavra de Deus. E lá em Romanos capítulo 10, começando no versículo 8 em diante, lá diz que como ouvirão, diz que através de confessar Jesus Cristo como Salvador será salvos. Mas diz, como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas então, cada um de nós, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ali no tribunal de Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, vamos receber que tipo de galardão? Diz ali em Colossenses capítulo 3, versículo 20 em diante, que tudo que nós que viemos às nossas mãos para fazer, devemos fazer de todo o nosso coração, porque é a Cristo Senhor que nós servimos e não aos homens. E é dele que nós vamos receber o nosso galardão, a nossa recompensa. Colossenses 3, 20 em diante. 23, obrigado meu filho, 23 em diante. Então, amados, o tribunal de Cristo é para julgar sobre a nossa fidelidade no trabalho de Deus. E Ele vai nos recompensar pela a nossa obediência nos mandamentos que Ele deu à sua igreja. A palavra fala sobre a coroa da vida, coroa da justiça, coroa de ouro, que serão dadas pela fidelidade e obediência dos seus servos. Que tipo de coroa, meu amado, você já está aguardando quando chegar diante de Deus? Sei que todos nós vamos depositar aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque não somos merecedores, mas a Ele toda a honra e toda a glória, mas Ele vai colocar na nossa cabeça. Qual será seu galardão? Pense nisso. Eu não sei quanto tempo eu vou chegar lá no assunto que realmente eu quero. Não é verdade? É benção, mas tá bom. Fala também a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6, sobre o julgamento daqueles que vão passar pela grande tribulação e que não vão se dobrar os seus joelhos diante da besta, do anticristo, não vão receber o sinal dela, não vão na testa, nem na sua mão, e vão morrer por obediência e por temor ao nosso Deus, por amor ao Senhor Jesus Cristo, por reconhecer o seu sacrifício na cruz por eles. E aqui fala que eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo, vão entrar no milênio e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, vamos ver aqui, amados, que diz a palavra. Eu gosto sempre de estar na palavra do Senhor, é bom demais. Olha o que diz aqui. João, na ilha de
Patmos foi o tempo mais agradável na vida dele, mesmo estando preso num lugar que para muitos deveria ser horrível. Para João foi um grande privilégio. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, olha aqui, amados, que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Olha aqui, morreram defendendo a palavra de Deus, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, olha aqui, viveram, ressuscitaram, Deus o ressuscitou, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que bênção! Olha aqui que bênção! Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos, que aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Que bênção, não é verdade? Segundo julgamentos, serão para aqueles que vão passar pela grande tribulação. A igreja aqui já não estará mais, aqui, estará com Cristo, nesse tempo aqui. Esses, lembra que eu falei do primeiro tribunal de Cristo? Nesse tempo, a igreja está lá no tribunal de Cristo, sendo julgados as suas obras e sendo galardoada. Chegou agora a vez daqueles que aqui neste mundo ouviu a palavra de Deus através das 2 testemunhas. Ouviu a palavra de Deus através dos 144 mil escolhidos de Deus para pregar no tempo da tribulação. Serão 7 anos de tribulação. Primeiros 3 anos de paz e meio de paz, 3 anos e meio de sofrimento, como nunca houve na face da terra. E aquelas pessoas que aceitarem o Senhor Jesus Cristo através da pregação do Evangelho do Reino. Presta atenção, meus amados, nós estamos pregando o Evangelho da graça. Quando não há no nosso país nenhuma perseguição sobre a Igreja de Cristo, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que prega a sua palavra e unicamente a palavra de Deus, com o interesse de ver a alma salva, remida pelo poder do sangue de Cristo, não existe nenhuma perseguição sobre a Igreja do Senhor. Algumas perseguições que existem sobre aquelas igrejas que, em vez de cuidar daquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer, começam a entrar em muitas outras coisas que não é inerente ao Evangelho de Cristo, são coisas que eles criam, e aí eles começam a envolver com negócios alheios, e a palavra de Deus diz que nós não devemos nos envolver com negócios alheios, porque se vier perseguição, realmente não é debalde, como diz a palavra, não é em vão, mas aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, como nós estamos já aqui pela internet por já vários meses, nunca alguém mandou uma carta aqui, um aviso para nós, através da internet, olha, pare de falar, nunca, porque nós nos preocupamos em ver almas sendo remidas e salvas pela graça do Senhor. E aqui, amados, será um tempo que as pessoas vão aceitar o Senhor Jesus Cristo, e logo após serão perseguidas, serão degoladas, aqui diz a palavra, degoladas, serão enforcados, serão arrastados pelas ruas, serão queimados,
e eles não vão negar o nome do Senhor Jesus. Como falei, hoje pregamos o Evangelho da Graça, não tem perseguição. Lá, os 144 mil e também as duas testemunhas vão pregar o Evangelho do Reino, avisando que o reino do Senhor Jesus Cristo será eminente. Breve, ele vai estabelecer o seu reino, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, até o momento em que Cristo vai estabelecer o seu reino em Israel, será 7 anos. E aqueles pregadores, evangelistas, pregarão o evangelho do reino. Todos estão entendendo a diferença? Pregamos o evangelho da graça. Todos que aceitarem Cristo vão entrar nos céus, assim que partir desse mundo. O evangelho do reino, todos que aceitarem Cristo vão entrar no reino e reinarem com o Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo aqui? Mas diz que a igreja também reinará. Que bênção. Eu gosto demais desses assuntos, é muito importante, né? Quem não entendeu até agora? Quem entendeu até agora? Bênção. Está vendo, meus amados? Primeiro, o julgamento da igreja, para a recompensa, ou não. Diz a palavra de Deus que alguns vão entrar nos céus quase que queimando os pés. Essa é a conversa, né? Ainda chapiscando, chamuscando o cabelo ali no fogo. Fala ali, lá em Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios 10, né? Fala que as nossas obras, aqueles que fizeram as suas obras, aliás, que as nossas obras serão julgadas. Estou falando aqui do tribunal de Cristo. Aquele que construiu as suas obras, de palha, de madeira, de barro, essas obras vão queimar. Todavia, vamos entrar como que pelo fogo, quase, sabe, bem pertinho do fogo ali, mas escapou aqui, pela graça de Deus. Também, aquele que edificou ali as suas obras, com ouro, com prata, pedras preciosas, esse receberá galardão, diz a palavra. Estão entendendo? Estão entendendo? No tribunal de Cristo. Eu acho que eu vou dar continuidade a essa mensagem no próximo domingo, né? Verdade? Que hoje não vai dar para terminar, não. Vou só iniciar ali, parece. Então, meus amados, vê aqui esses dois julgamentos. O primeiro julgamento será da igreja de Cristo, estou repetindo, será para que sejamos galardoados, recompensados pela fidelidade, por cumprir o mandamento do Senhor, por testificar o nome dEle, por fazer as coisas que Ele mandou que fizéssemos, por sermos tementes, por sermos obedientes, por sermos reverentes ao seu nome. Segundo julgamento será para aqueles que vão ouvir o Evangelho do Reino de Cristo, através das 144 testemunhas, e também pelas duas testemunhas, que vamos falar sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Mas também chegará o momento do texto que nós meditamos nesta noite, que nós escolhemos para meditar nesta noite, e vamos talvez só iniciar agora, porque eu não gostaria, eu não sei nem que hora é agora, meu relógio eu estou acompanhando aqui, é nosso, falta 10 para as 9 e eu não devo passar das 9. Eu gosto de parar no nosso tempo certo. Então, meus amados, 1 Coríntios, eu não me engano, eu não sei se bem se é o caso, 2 Coríntios, filho, 10. Vamos achar aqueles,
Se alguém já achou aqui, segundo os Coríntios, ele fala sobre as obras que serão queimadas, palha, feno e tudo mais, madeira. Segundo os Coríntios, capítulo 3, irmão. Já achou aí, meu filho? 10? 11 a 15. Segundo aos Coríntios, capítulo... 1 aos Coríntios, capítulo 3. Obrigado. Até bom ter na igreja os irmãos que nos ajudem. 2 aos Coríntios 3, 11 a 15. Onde fala das nossas obras. 1 aos Coríntios. Obrigado. 1 aos Coríntios, amados, que estão em casa. 3, 11 a 15. Fala das obras. Nossas obras. Que tipo? Que o irmão Hélio está ali, nos ajudando ali, colocando ali, para que todos possam em casa acompanhar. Então, que tipo de obra nós estamos realizando? De palha, madeira, barro, ou de prata, de ouro, ferro, né? Tipo de madeira, que tipo de obra estamos praticando? Que tipo de recompensa nós vamos receber do Senhor? Será que vamos entrar diante do Senhor e falar com Ele, como disse Ezequias: Senhor, eu tenho sido fiel e Tu sabes. Será que podemos falar como falou também o salmista Davi: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e sabes que tenho sido fiel ao Senhor. Será que vamos ouvir de Deus que Deus falou sobre Jó? Conhece o meu servo Jó, homem fiel e justo, temente a Deus, e que se afasta do mal, e que na terra não existe ninguém igual a ele. Quais são as palavras, meu amado irmão, pelos seus atos, pela maneira que você está vivendo diante de Deus, você vai querer ouvir da boca de Deus? Vinde a mim, servo fiel, bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que tipo de palavra você vai ouvir do Senhor através do que você está fazendo para Deus? Falamos aqui dos julgamentos do Tribunal de Cristo, que Deus vai nos recompensar. Falamos também da grande tribulação, dos julgamentos, da fidelidade daqueles servos de Deus que preferiram morrerem, ser degolados, ser arrastado, quem sabe, pelas ruas, queimado em fogueiras, mas não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo, e por causa do testemunho de Cristo, por causa da palavra do Senhor Deus, defendendo o santo evangelho, eles entraram para reinar com Cristo. Que bênção! Meus amados, como já falamos, eu vou ficar hoje só na introdução dessa palavra. No próximo domingo eu vou entrar exatamente em Apocalipse capítulo 20, que foi o texto que nós começamos hoje. Eu comecei achando que nós podíamos só pegar um pouquinho de cada assunto desses aqui e entrar lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, falando sobre o grande trono branco. Mas é um assunto tão importante e também vai gastar todo o meu tempo. Eu fiquei aqui hoje, então, só nessa introdução. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Próximo domingo, nós vamos entrar, então, dar continuidade a essa mensagem. Próximo domingo. Mas, meus amados, você que está nos ouvindo até agora, se porventura ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, qual é a tua esperança? O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim, disse Jesus.
Ele disse: se com tua boca confessarem a Jesus como Senhor, em teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Atos 4,12. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos, a não ser através do nome do Senhor Jesus Cristo.